quanto que eu vou receber por 100 cotas do fundo imobiliário RZTR. Se você não conhece esse fundo imobiliário do setor do agronegócio, você vai se surpreender com esse fundo imobiliário. Será que é possível viver de renda passiva com os fundos imobiliários? Eu sou o Cauê e esse é o canal Renda Passiva. Bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar do fundo imobiliário RZTR. Quanto que me rende 100 cotinhas e quantos que eu gasto para adquirir 100 cotas de uma vez ou ao longo do tempo aí. 100 cotas do RZTR, um fundo imobiliário que investe em terras agrícolas. Na minha visão é considerado um fundo de tijolo, pois investe em imóveis físicos. Seu portfólio é composto por imóveis físicos. Quanto que vai me render aí 100 cotas desse fundo imobiliário? Vamos ver os dividendos que ele paga. É um fundo que possui algumas teses de investimento, como comprar fazenda e alugar essa fazenda que ele comprou para o próprio dono que vendeu para ele. Por exemplo, eu vou lá, compro uma fazenda e aquele cara que me vendeu já aluga de mim essa fazenda, já faço um contrato ali de 10, 15 anos para aquele cara. Então, para o fundo imobiliário Risa Terrax, o RZTR, é um excelente negócio, pois você comprando uma fazenda e já fechando um contrato para aquela pessoa que te vendeu, você já está aí com a fazenda arrendada, alugadinha por um bom período aí, geralmente um contrato atípico aí de 15 anos. E ainda, depois desses 15 anos, por exemplo, você ainda fecha um acordo onde inquilino, que agora é inquilino que te vendeu a fazenda, ele tem o direito de recomprar essa fazenda do fundo imobiliário. É claro, por um valor bem maior, porque já vai ter se valorizado a fazenda. Então, o fundo compra a fazenda, aluga e ainda no futuro pode vender ela mais caro. Essa é uma das principais teses de investimento aí do Risa Terrax. Ele possui aí em torno de 15 fazendas, parece que comprou mais 2 recentemente, e com essa tese de investimento de comprar e alugar para o vendedor passa a ser seu inquilino e ele já está analisando comprar mais fazendas aí. Então, vamos para o que interessa. Quanto que me rende de dividendos esse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário até certo ponto seguro de se investir, pois é um fundo imobiliário de tijolo. E como eu disse, eu estou diversificando aí para o setor do agro. É claro, quais são os riscos? Se a safra em algum ano, em algum período aí der problema, por exemplo, meu inquilino vai ter problema em pagar esse arrendamento, esse aluguel. Esses são alguns dos riscos que poderia ter. Mas esse é um risco que você pode ter com qualquer fundo imobiliário de tijolo. Um fundo de galpão, um fundo do setor de imóveis industriais aí, se a indústria tem algum problema, ela também pode acabar afetando aí no aluguel do galpão, do imóvel industrial. Isso é normal. Você que tem uma casa de aluguel, qual que é o risco em ter uma casa de aluguel? Ninguém fala que é arriscado comprar uma casa e alugar. Todo mundo fala que é uma coisa mais segura que existe, né? Um investimento mais seguro que existe. Mas é o mesmo risco. Qual que é o risco? Você tem um inquilino que pode ficar inadimplente, ficar aí 2, 3, até 4 meses enrolando para te pagar, não sai do imóvel, fica aí uns 4 meses, ou seja, você fica aí 3, 4 meses sem receber nada, e ainda quando sai ele pode te deixar alguns prejuízos, né, como avarias na residência, e você tem que, além de não receber uns 3, 4 meses, ainda desembolsar dinheiro para poder arrumar aquele imóvel, as avarias que o inquilino deixou. Esse é um risco real que muita gente que possui imóvel, né, enfrenta esse tipo de risco. Então, quando eu falo dos riscos dos fundos imobiliários de tijolo, são esses os riscos. Ah, não vou investir porque tem esse risco? Então é a mesma coisa, não vou comprar uma casa porque tem um risco de um dia eu pegar um inquilino ruim, né? Enfim, então eu até prefiro os fundos imobiliários, pois eu não tenho essa dor de cabeça. Se o fundo enfrentar uma dor de cabeça com o inquilino que não está pagando, é o fundo imobiliário que vai correr atrás de reaver o imóvel, de arcar com as despesas, as avarias do imóvel, por exemplo. Eu só quero meus dividendos. Se durante alguns meses do ano aí enfrentar problemas e esses dividendos
diminuírem bastante, eu ainda estou recebendo. Ao contrário de uma casa onde eu ficar inadimplente, eu não estou recebendo nada, né? Então, essa é a minha visão, é claro. Mas é você quem tem que tomar a decisão na hora de fazer os seus investimentos. Vamos conferir quanto que rende essas 100 cotas do RZTR. Quando eu chegar a 100 cotas, quanto que eu vou estar recebendo só desse fundo imobiliário? Olha só, vamos dar uma rapidinha aqui no fundo RZTR11, como você está vendo aí na tela. Ele está custando R$ 94,14 na data de hoje, com dividend yield aí, ó, acima dos 12%, quase 13%. É muito bom pagador de dividendo esse fundo imobiliário. Ah, mas nesse valor ele tá caro ou ele tá barato? É só você olhar aqui o preço em relação ao seu valor patrimonial e você vê que esse fundo ainda tá barato, porque o seu valor patrimonial por cota tá na casa aí dos R$100. E ele sendo negociado a 94, ele está aí com um deságio aí de 7% em relação ao seu valor patrimonial por cota, que seria assim, vamos dizer, o preço justo a ser pago no fundo imobiliário. Eu sempre compro quando ele bate R$ 92, abaixo de R$ 92, eu vou acumulando uma, duas, vou comprando fracionado, né? Investidor que está iniciando, investidor pequeno, a gente começa comprando de pouquinho, mas ao longo do tempo a gente vai vendo aí um efeito bola de neve, juros compostos, e a gente vai acumulando patrimônio. Quando você vê, ao longo dos anos, você está com grande patrimônio aí de fundos imobiliários e também de ações. Você vê aqui a quantidade de investidores nesse fundo imobiliário, 125.518, a quantidade de cotas que o fundo possui, né? Pouco mais de 18 milhões. Então vamos olhar aqui, ó, ele pagou R$12, né, nos últimos 12 meses aí por cota. Então, se você pegar aí, saiu uma média de R$1 por cota nos últimos 12 meses. Por isso, ele está pagando um pouquinho acima de 1% ao mês. Excelente. Vamos fazer o cálculo agora, quantos que 100 cotas dá desse fundo? Bom, esse cálculo acho que eu não preciso nem de calculadora. Se ele pagou R$1 por cota e se eu tiver 100 cotas, eu vou receber R$100 de dividendos só desse fundo imobiliário, que me dá aí por ano R$ 1.200 só desse fundo imobiliário. E quanto que eu gasto para adquirir 100 cotas desse FII? Bom, se ele está custando hoje em torno de R$ 94, é só multiplicar 94 por 100. 94 vezes 100 vai dar R$ 9.400. Então, hoje, com R$ 9.400, eu poderia adquirir 100 cotas desse fundo. Como eu não vou adquirir de uma vez só, eu vou adquirindo, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Isso não significa que eu vou parar nas 100 cotas, mas eu só estou fazendo uma estimativa te mostrando como que é a rentabilidade de um bom fundo imobiliário. Então eu vou ao longo dos anos comprando aí ao longo dos meses, né? Conforme ele bate um preço que eu acho interessante comprar, eu já adquiro e vou acumulando, não só dele, como também dos outros fundos imobiliários que compõem minha carteira de investimento. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu conto com o seu like e também a sua inscrição nesse canal. Só vai te ajudar a melhorar como investidor. Todo conhecimento é bem-vindo, lembrando que conhecimento é poder. E tudo que eu for aprendendo, eu vou compartilhando aqui com vocês, seguidores do canal. Até o próximo vídeo.